Hoje o assunto é trombose venosa profunda. Você por acaso sabe o que é isso? Sabe quais são os problemas que ela pode te causar? E o diagnóstico? Sobre o tratamento, sabe alguma coisa? Não? Então vem comigo e vamos juntos desvendar mais esse assunto. Olá, para você que é novo no canal, meu nome é Vinícius, eu sou médico, cirurgião geral e cirurgião oncológico e hoje o assunto é trombose venosa profunda. Mas antes de mais nada, como sempre, eu já peço para você ativar o sininho de notificação e se inscrever no canal. Assim, toda quinta-feira às 19 horas, vídeos novos como esse vão ser apresentados para ti no seu YouTube. E aí, vamos lá para o assunto? A trombose venosa profunda, ou carinhosamente como os médicos chamam TVP, é uma situação onde acontece a formação de um coágulo ou um trombo dentro de uma veia profunda. Vamos relembrar o que são as veias. Nosso sistema circulatório é feito de artérias, veias e tem como centro disso tudo o coração. O coração é quem bombeia o sangue, ou seja, é o que mantém o sangue sempre em movimento. Todos os vasos que saem do coração são as artérias. Elas levam o sangue até as células, permitindo que elas recebam os nutrientes e oxigênio necessário para sobreviver. Mas tudo que vai precisa voltar, e as veias são um caminho de volta, ou seja, levam o sangue de volta ao coração, para que comece tudo de novo. Apesar de terem funções semelhantes, existem várias diferenças entre elas. As artérias possuem uma musculatura que ajuda a empurrar o sangue, não dependendo apenas do coração, e principalmente tem a gravidade ao seu favor. Isso porque a maioria delas descem e poucas artérias precisam subir. Apenas pescoço e cabeça, que estão bem perto do coração. Já as veias, apesar de também ter células musculares, são bem menos eficientes e costumam apresentar uma parede bem fininha, além, é claro, de lutar contra a gravidade. Claro que isso não quer dizer que elas não tenham mecanismos próprios para fazer o seu trabalho. Dentre eles, elas possuem pequenas válvulas que ajudam o sangue a refluir o mínimo possível a cada batida do coração. Além disso, por terem as paredes finas, a própria musculatura do corpo acaba comprimindo sua parede, ajudando-as a fazerem o seu trabalho. Enfim, o nosso corpo é maravilhoso. O trombo limita a passagem do sangue, o que pode causar inchaço e dor na perna acometida. Aliás, as pernas são os locais mais comuns de trombose, mas a trombose pode acontecer em qualquer parte do corpo. Um dos maiores problemas da trombose venosa profunda não são nem o inchaço e a dor da região acometida, mas é quando esse trombo acaba se deslocando do local onde ele se formou e acaba viajando por todo o sistema venoso e, por fim, terminando no pulmão, causando o que nós chamamos de embolia pulmonar. A embolia pulmonar pode ser esse coágulo impedindo que o sangue chegue no pulmão e com isso não ocorre a troca gasosa entre o pulmão e o ar respirado. A pessoa pode sentir muita falta de ar e em casos extremamente graves, inclusive vir a óbito. Agora, quais são os fatores de risco que podem aumentar as minhas chances de ter a trombose venosa profunda? Infelizmente, são vários os fatores de risco. Dentre eles, ter câncer, paciente que fica muito tempo no pós-operatório de cirurgia grande imobilizado, ter mais de 65 anos, histórico prévio de ter uma trombose venosa profunda, ter histórico de problema de coagulação no sangue, os chamados trombofílicos, o paciente fumar, o paciente ser obeso, a condição de gravidez e até o uso de algumas medicações, como por exemplo, terapia de reposição hormonal e até o uso de anticoncepcional oral. Com relação aos sintomas da TVP, o mais comum de se apresentar é inchaço do membro acometido, além de dor local, vermelhidão e calor. Já com relação ao diagnóstico, alguns exames de sangue podem ser solicitados para ajudar a auxiliar nessa situação. Agora, quem faz mesmo o diagnóstico é um exame com o nome de ecodoppler do sistema venoso profundo. Com ele, o examinador consegue não só dizer qual o tamanho e a extensão do trombo, mas onde especificamente está localizado esse trombo. Caso já tenha sido diagnosticado a trombose venosa profunda, o médico que está acompanhando esse paciente pode pedir novos exames, dessa vez para procurar a causa da trombose venosa profunda, como por exemplo exames de sangue procurando algum problema em um paciente que possa ter uma trombofilia, ou até mesmo exames que possam demonstrar algum câncer oculto. Agora, veja bem, se o paciente já tem os fatores de risco para trombose venosa profunda muito evidentes, como por exemplo na situação onde a paciente está grávida ou o paciente está acamado muito tempo por conta de um pós-operatório prolongado, aí o médico que está acompanhando esse paciente pode vir a não solicitar novos exames para rastrear outras coisas, porque o problema já está bastante evidente. Como eu faço para tratar esse paciente? Bem, o tratamento basicamente se resume em anticoagular o paciente. É o famoso deixar o sangue do paciente mais fino, porque com isso
eu impeço que o trombo já formado possa vir a aumentar ou até mesmo se soltar e formar aquela situação que nós já conversamos, a embolia pulmonar. Em algumas situações mais raras, ainda bem, onde o paciente sofre uma trombose venosa profunda muito extensa, o paciente pode passar por procedimentos mais invasivos, como, por exemplo, utilizar medicações diretamente na veia para tentar desfazer esses coágulos e esses trombos formados, ou até mesmo colocar o que nós chamamos de filtros nas veias maiores, que se encontram na barriga, para impedir que esses coágulos se soltem e venham a parar no pulmão, formando a embolia pulmonar. Agora, voltando à questão da anticoagulação do paciente. Normalmente, o paciente vai fazer essa anticoagulação através de medicação por via oral. Existe uma medicação por via oral que o paciente pode tomar, infelizmente ela é particular, não é oferecida pelo Sistema Único de Saúde, e automaticamente quando ele toma ele já está anticoagulado. E existe a medicação que é fornecida pelo Sistema Único de Saúde, que é chamada varfarina, onde o paciente começa a tomar internado, mas ela só vai fazer efeito depois de um tempo, questão de 3 até 5 dias. Nesse caso, o paciente que está com TVP, ele tem que ficar internado fazendo medicação na barriga para compensar o tempo que demora para fazer efeito essa medicação por via oral, que é a varfarina. Agora, o uso do medicamento pode variar entre 3 e 12 meses. E o tempo do tratamento vai depender muito dos fatores de risco do paciente e da possibilidade de ele vir a fazer esse quadro de trombose novamente. E em alguns casos, quando o paciente apresenta um risco muito elevado de fazer um novo episódio de trombose e a causa da trombose não consegue ser tratada, aí o paciente tem que fazer a anticoagulação até pelo resto da vida. Agora, como é que se pode prevenir a formação da trombose venosa profunda? Falando a nível hospitalar, os pacientes que apresentam câncer e um alto risco de se formar trombo, o médico assistente pode deixar esses pacientes a anticoagulação profilática, ou seja, uma dose de anticoagulante para tentar impedir a formação desses trombos. Já em situações de hospitalização de longa permanência ou até cirurgias grandes, o paciente pode não só estar submetido à anticoagulação profilática, mas alguns outros aparatos também para impedir a formação de trombos, como por exemplo as botas pneumáticas compressivas. Mas se o seu caso não é de hospitalização, mas por exemplo você tem uma viagem de carro ou de avião de longa duração, questão de 5 horas ou mais, quais são as situações que você pode fazer para prevenir a formação de trombos nas pernas? Levante-se e caminhe pelo menos uma vez a cada 2 horas. Evite cruzar as pernas. Flexione os calcanhares sempre que possível. Use roupas confortáveis e não apertadas. Mude de posição frequentemente. Considere fazer uso de meias elásticas de média compressão. E principalmente, não faça uso de medicamento para dormir ou uso de álcool. Isso pode diminuir muito a tua mobilidade. O mais importante é, se tiver algum desses sintomas citados no vídeo, procure uma ajuda médica, de preferência do cirurgião vascular, o mais rápido possível. Eu fico por aqui, um beijo no coração, cuidado com a trombose venosa profunda e tchau.